Olá pessoal, bem-vindos às notícias da semana, semana quente, não é isso? Deixa eu partir para os agradecimentos primeiro. Catiane, Jéssica, Aloísio, Vitória, Vanessa, a Lara, o Arley, Valéria, Juan e tantos outros que eu realmente não consigo citar o nome porque foram muitos pedindo que falasse alguma coisa sobre o dia de hoje. Eu começo com uma música que eu acho extremamente pertinente, Governo Militar Comercial da década de 70. Prestem atenção. E era verdade, éramos um país unido, éramos um país que simplesmente tínhamos direção e fazíamos por merecer. Mas vamos falar um pouquinho, vamos começar falando sobre militarismo, AI-5, para chegar aos dias de hoje. Todo mundo acha pode ou não pode. Eu tenho um gordinho aqui na frente de casa que às 8, 9 horas da noite ele pega a panelinha e fica batendo lá a sua colherinha dizendo volta às 5, volta às 5. Eu fico perguntando, será que ele quer voltar às 5 da tarde ou ele está falando de fato do AI-5? Porque ele não tem a mínima ideia do que ele está falando, né? Mas vamos lá, nós estamos falando de um período que vai de 1964 até 1985, o final do militarismo. Época interessante porque nós tínhamos exatamente em 1964 um grupo de empresários, produtores rurais, Igreja Católica e, pasmem os senhores, classe média. 35% da classe média chegou para esse militarismo, esses militares da época, e falaram para eles, olha, nós não aguentamos mais, existe uma perspectiva de comunismo, e nós queremos que volte a moral e os bons costumes. Os militares falaram, perfeitamente, vamos ajudar vocês, vamos fazer voltar a moral e os bons costumes. Simplesmente tiraram Jânio Quadros, colocaram João Goulart, e a partir daí nós começamos a trajetória militar. Trajetória militar, se é para voltar a moral e bons costumes, significa obviamente que você não tem direito de ir à rua, de falar besteira, de se posicionar contra o que eles acham correto, né? E é claro que você vai lembrar daquele senhorzinho lá no interior que a polícia pegava e levava ele para casa e ele ficava contente. Mas você vai pensar também nos artistas, vai pensar nos estudantes, e aí nós estamos falando de PUC, as federais, as estaduais, esses que queriam desenvolver o país e que não podiam falar absolutamente nada, tinham que seguir a cartilha militar e ponto final, né? Essas pessoas se revoltaram, eles não queriam isso de jeito nenhum. E o ano de 1968 ele foi extremamente produtivo para isso. Nós temos a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela acontece em março. Nós tivemos em fevereiro os artistas indo para a rua protestar. Nós tivemos também em junho os jovens das faculdades tentando protestar. E isso estava causando uma panela de pressão para os militares. Os militares falaram, olha, civis, vocês pediram que nós ajudássemos. Nós estamos tentando, mas para ajudar tem que ter regra, tem que ter pulso. E essa regra e esse pulso, ela chega ao seu ápice quando nós estamos basicamente ali no mês 9 de 68 e um deputado resolve chegar, o nome desse deputado é Márcio Moreira Alves, ele chega e faz um discurso dizendo o seguinte, olha, no dia da independência ninguém vai à rua, ninguém comemora, porque se comemorar é um incentivo à matança e às torturas dos militares. Foi o suficiente. Foi exatamente aí que nós temos o presidente Arthur da Costa e Silva, no mês 12 de 68,
baixando o ato institucional número 5, fechando o Congresso, acabando com ele, tirando governadores e prefeitos e colocando inquisidores. Ou seja, o que ele mandava tinha que ser feito. E ai daquele que fizesse diferente. Tinha horário para sair de casa, horário para estar em casa. As lives que vocês estão vendo jamais aconteceriam, em hipótese alguma. Nós não teríamos qualquer liberdade dentro de um curso de direito, dentro como é que eu posso te dizer, dentro de qualquer faculdade para expressar o pensamento, nós não poderíamos fazer mais nada. Esse era o ato institucional número 5. Queria ver o Gordinho se adaptando a ele, né? Foram 17 no total. Até que em 1978 o general Ernesto Geisel restaura a Constituição Federal na emenda constitucional número 11 e extingue os 17 atos institucionais. Acaba com eles. E aí nós temos as diretas já, e aí nós já sabemos que em 1988, de 85 a 88, começamos a tentar sair do sufoco para chegar no que temos hoje. Uma Constituição cidadã, nunca comunista, como vários imbecis falam por aí, porque se você vai falar, você tem que saber ler primeiro, tem que ter estudado a Constituição, tem que ter estudado leis, para poder falar que você está numa Constituição comunista. Ela é a maior carta de direitos e garantias fundamentais para evitar que nós entremos na época do militarismo, e que tem muitos aí pedindo. Então, conhecer é bom, estudar é melhor ainda. Mas vamos lá, Sérgio Moro e Bolsonaro, a dupla Pink e Cérebro. Moro, sujeito vaidoso, ele é tão vaidoso que, se você lembrar o que aconteceu hoje, uma verdadeira delação premiada, ele fez o mesmo na época do Dilma, Lula e o telefonema, que ele não poderia fazer e não poderia, mas fez porque ele queria atingir os seus objetivos a qualquer custo. Ele é político, ele é extremamente político. E você vai ver, daqui por diante, a perspectiva dele sendo um consultor jurídico, dele simplesmente chegar a uma presidência da República. Que ele queria estar no STF, o próprio Bolsonaro anunciou isso há um ano atrás, né? Falando, esse é o nosso próximo ministro do STF. Então isso é uma discussão inútil. Quem é Bolsonaro, por sua vez? Um sujeito tosco, nunca foi diplomático, não tem a mínima ideia do que está fazendo na presidência da República até hoje. A única coisa que ele tenta ser é popular, e a sua popularidade hoje caiu vertiginosamente, e não contente com isso, ele diz que o poder dele está na caneta Bic que ele usa, está nos filhos e na família e no militarismo, e ele vai fazer isso prosperar a qualquer custo. Então ele briga com o Moro, para quem combateu a corrupção ou está combatendo, né? Uma corrupção que está endêmica da mesma forma e continua no seu governo. É uma pessoa que ele literalmente cava o seu fim, porque ele está criando uma cisão no militarismo. Tem militares que já dizem que ele não pode continuar porque faz muita besteira. O próprio vice-presidente já falou que precisa pôr um freio na língua do presidente, porque ele fala coisas demais, né? Ele é contrário, por exemplo, à exoneração e demissão do Mandetta e do Moro, que eram duas pessoas que faziam frente ao Bolsonaro. Eles estavam cotados para ser o próximo presidente e, portanto, foram literalmente ceifados para que isso não acontecesse. E ele quer, literalmente, você viu isso hoje, ele falou de uma piscina que ele tirou o aquecimento, ele falou de uma comida que ele cortou gastos, e ele falou que ele quer que investigue o que ele quer. Então a Polícia Federal perdeu a autonomia. A Polícia Federal agora é a polícia presidencial, é a polícia do presidente. Ela faz o que ele quiser fazer, presta relatórios para ele e ele diz o que pode e o que não pode ser divulgado e ser veiculado. Óbvio, né? Isso causou com que STF, MPF, Judiciário tivessem a bala na agulha que precisavam contra ele, contra os atos de irresponsabilidade que ele vem praticando, e já citaram aí na lei de responsabilidades o artigo 85, e quiçá um provável impeachment. O Ministério Público Federal hoje autorizou o inquérito, pediu a autorização do inquérito. Nós temos Alexandre de Moraes permitindo que ele seja investigado exatamente por crimes contra a segurança nacional e crimes de responsabilidade.
nós estamos vivenciando uma época triste, porque muita gente colocava nele esperança, e essa esperança está se esvaindo. Uma verdadeira briga do pink e do cérebro. A delação premiada e automaticamente a estrutura organizada. Nós vimos hoje todos os assessores chateadíssimos por estarem lá. Notícias da semana, espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço. Estudem Constituição e leis. É o único jeito de a gente sair disso. Abraços!